E já começando falando de São Paulo, falando de Marcos Leonardo. Muita expectativa do torcedor de contar com um novo centroavante depois da lesão do André Silva. Se falou muito no nome do Marcos Leonardo hoje no Al Hilal. Ontem foi uma verdadeira cobertura em tempo real da negociação, uma série de reuniões entre os representantes do São Paulo, o staff do atleta e também dirigentes da equipe saudita. As informações que rondam essa situação dizem que foram mais de 10 reuniões envolvendo todas essas partes e a conclusão foi uma só. Marcos Leonardo não vestirá a camisa do São Paulo, segue no Al Hilal, o modelo de negócio que a gente já trouxe aqui na programação da Jovem Pan, seria de um empréstimo de graça até o final da temporada, 4 meses para ele mostrar alguma coisa, jogar alguns minutos e aí, quem sabe, o Al Hilal negociá-lo depois em definitivo com alguma outra equipe. As informações que vêm da apuração do UOL, do Éder Traschini, jornalista que acompanha de perto também o São Paulo, é de que o Al Hilal argumentava que o São Paulo precisaria pagar alguma coisa pelo jogador. Fosse salário, compensação financeira, alguma coisa tinha que ser paga. O São Paulo não quis, não podia pagar e aí não foi pra frente. O Al Hilal mantém o seu jogador, o São Paulo não tem o seu camisa 9 para esse restante de temporada 2025. Vamos lá então já falar sobre essa situação. Começo com você e dou uma boa tarde para você, Mauro César Pereira. Se falou muito em Marcos Leonardo nesses últimos 2 dias. O torcedor de São Paulo ficou ansioso, é bem verdade, ficou extremamente empolgado com a possibilidade de contar com o artilheiro da última Copa do Mundo de Clubes. Mas era muito difícil, né, Mauro? Era muito difícil de um negócio se concretizar com esse formato, com esses moldes, quase sem nenhuma vantagem, nenhuma compensação pro Al Hilal, por assim dizer. E criou-se toda essa atmosfera em torno de uma negociação que desde o princípio era muito complicada, Mauro. Muito boa tarde para você. Boa tarde, Boni. Boa tarde, Bruno, Vampeta, amigos. Eu acho que o dia de ontem diz muito sobre a imprensa esportiva brasileira e esse negócio horroroso chamado janela, mercado. Agora temos aí vários, no mundo inteiro, né, jornalistas de mercado, os caras só falam de negociação do jogador 365 dias no ano, como se a janela nunca se fechasse. E ontem fizeram uma cobertura em tempo real de algo que não existia, né? Já no período da manhã, para a gente, já à tarde, para os sauditas, jornalistas de lá já informavam que o clube saudita não cederia o jogador. E aí cria-se uma série de versões, obviamente as fontes, acho que para mim isso é muito claro, que alimentavam os jornalistas que ficavam propagando toda essa história, são fontes ligadas ao São Paulo ou ligadas ao jogador. Aí vem aquela história, não, primeiro o jogador quer voltar, quer jogar no Brasil. O desejo do jogador. Bem, o desejo do jogador, para começo de conversa, é algo que ele é relevante em determinados contextos. Até, eu estava lembrando de cedo um exemplo recente. Quando houve a Olimpíada, os últimos Jogos Olímpicos, o Pedro, atacante, queria disputar a Olimpíada. Os times brasileiros não são obrigados a liberar o atleta para Jogos Olímpicos, né? É diferente da data FIFA. E o Flamengo falou, não vou liberar, e ficou. Não, mas o Pedro quer jogar, o sonho dele. Paciência, ele ganha salário não é da CBF, do Comitê Olímpico, sei lá de onde. Ele ganha salário do clube, e ficou. Simultaneamente, Daniel Alves também alimentava o sonho olímpico, embora já veterano e tudo, tinha esse sonho. E ele foi. Ainda houve uma nota, na época, né, emitida pelo staff do atleta, comunicando ao São Paulo que ele não mais se apresentaria, isso foi na mesma época, mais ou menos, muito próximo, porque ele não recebia. Então, quando o atleta não recebe, aí o desejo dele fala mais alto, porque se o clube não cumpre as suas obrigações, o atleta fica automaticamente numa condição que ele fala, eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora, eu quero ir para outro lugar, você não me paga. Bem, acho pouco provável que na Arábia Saudita tenha atraso salarial, transfer ban, essas coisas, né? Lá não, acho que não. Ainda mais que esses clubes são do Estado, o Estado alimenta esses clubes, então esse não é um problema. Então, esse tal desejo do jogador, ele foi tratado por muito tempo, durante esses dias, como se fosse um fator preponderante, não é. O São Paulo, a realidade é essa, não tem condições de fazer oferta para um jogador do calibre do Marcos Leonardo, não tem condição. A gente tem que ser razoável, coerente e justo. Eu falo sempre isso do Corinthians, nessas loucuras corintianas no mercado. O São Paulo não tem diferença. A diferença é que a dívida do Corinthians é ainda maior, mas a do São Paulo é muito grande. E o São Paulo se propôs a entrar num projeto de recuperação para reduzir juros bancários, dívida de curto prazo, que é o famoso FDIC, né? Que coloca uma camisa de força ali. Você tem uma margem muito pequena para você poder investir mais. Porque não há dinheiro, gente. Não há dinheiro. Então é preciso se conformar com o quê? Com o que você tem. Ah, mas eu vou disputar a Libertadores. Cara, talvez você não vá disputar para ganhar, você vai disputar para disputar.
mas só tem o TAP e o Dineno. Pô, é TAP e Dineno, amigo. É o que você tem para hoje. Agora, se você quiser amanhã disputar tendo o Marcos Leonardo, alguém do calibre dele, passe 3, 4, 5, 6 anos se recuperando, e aí você vai ter de novo jogadores assim. Mas o Palmeiras tem. O Palmeiras pode, ele passou por esse processo. Mas o São Paulo não tem o mecenas. Paciência, então você se recupere com os seus próprios esforços, como fez o Flamengo. Ou o São Paulo não tem condição. O São Paulo não é grande? São Paulo não tem grande torcida? Não está no maior mercado? Não tem um estádio próprio? Mas o Flamengo, na época, eu estava vendo até ontem uma entrevista, um trecho do Rodrigo Capello, que é uma autoridade no assunto, companheiro jornalista, né, que está agora até numa nova investida profissional, boa sorte para ele, falando, né, dando detalhes. O Flamengo recebeu o dinheiro da Adidas, teve um aumento, coisa e tal, bababá. São Paulo teve agora um novo patrocinador. Era mudou para outra casa de aposta. Ganhou mais dinheiro com isso. São Paulo recebeu o dinheiro do Antony, que não esperava em alguns momentos, né? De percentual. Então, assim, quando você entra nesse projeto de recuperação, você tem que canalizar todo o dinheiro que entrar, dinheiro extra, tudo, para pagar dívida. E não para contratar jogador. Ou então não venha com essa conversa de que tem FDIC que vai se recuperar. Que foi uma conversa dessa gestão. Eu mesmo entrevistei o presidente, ele falou que ia fazer isso. Depois entrevistei o superintendente, que falou do FDIC, né, como seria, em novembro do ano passado. E desde então, desde que começou esse projeto, o São Paulo não comunica ao torcedor os resultados, sejam eles bons ou ruins, ou razoáveis, dentro ou fora do esperado. Fica até meio nebuloso o funcionamento do FDIC para o torcedor, né? Se fala em termos que são muito técnicos, mas para o torcedor não chega clara a informação de como funciona e qual vai ser o impacto. E aí, Boni, eu acho que a mesma volúpia que você vê da imprensa esportiva buscando informações sobre contratação, ela é inversamente proporcional a que eventualmente exista na cobrança do dirigente por informações como essa. Você não vê todo mundo em cima dos cartolas ou buscando, cadê o FDIC? Cadê o relatório? Eu quero ver. Ontem mesmo eu procurei lá o pessoal de São Paulo e perguntei, de novo, já perguntei outra vez, quando que a gente vai poder falar de resultados do FDIC? A pessoa responsável que pode falar está de férias e tal. Então tá bom, quando voltar, vamos perguntar. Porque a gente tem que procurar informar o torcedor, né? Então, assim, como dá muita audiência falar de mercado, fica se bombando esse tipo de assunto, quando o assunto mais importante do São Paulo não é esse. O assunto mais importante do São Paulo é a questão financeira. E aí eu vi ontem devaneios do tipo, o prêmio pela classificação para a próxima fase é X. Se digamos, 13 milhões, um exemplo, não sei se era isso, o cara pôs o número lá. Se o Marcos Leonardo custar 10, vale a pena. Gente, primeiro, não é certeza nenhuma que você vai ganhar. Segundo, se você conseguir esse prêmio, não é para pagar o Marcos Leonardo, é para pagar as dívidas que você tem. Tem um monte de dívida para pagar. Não paga a dívida primeiro. Agora, mas o Corinthians não paga. Ok, então você vai ficar atrás do Palmeiras a vida inteira. É isso que vai acontecer. Mas o Palmeiras foi eliminado pelo Corinthians e perdeu o Paulista. Mas o Palmeiras ganha títulos importantes. O Corinthians ganha o quê? No máximo ganha o Campeonato Paulista. Agora pode ser que conquiste, siga a Copa do Brasil, vai ficar tentando, mas o São Paulo ganhou a Copa do Brasil. Bota na balança que o Palmeiras conquistou nos últimos anos, o que os dois juntos conquistaram. É muito mais. E as perspectivas do Palmeiras. Então, se você vai ser Palmeiras... Eu falo sempre, São Paulo, você quer ser Palmeiras ou quer ser Corinthians? Aí o São Paulo discurso que quer ser Palmeiras. É um projeto de recuperação e tal. Ao mesmo tempo, ele age como quem quer ser Corinthians. O Santos, eu não tenho dúvida que quer ser Corinthians. O que o Santos está fazendo esse ano é para entrar num buraco que a gente não sabe. E o Santos não tem o poderio econômico e a capacidade de arrecadação, com todo respeito ao Santos, dos outros três. Dos três da capital. É menor, a gente sabe disso. Por uma série de razões. Isso é mercado. Então, ontem o que nós vimos foi o dia inteiro. Gente, tempo real de uma coisa que não estava acontecendo. Porque já era madrugada lá. Você acha o quê? Que os árabes estavam lá com aquela roupa típica deles lá, parados ali, reunidos? Porque tá dormindo já, pô. Sabe, eu estava comparando, sabe aqueles filmes de guerra, quando vai ter um bombardeio, aí os Estados Unidos se envolvem, aí no meio da madrugada o presidente dos Estados Unidos é chamado na Casa Branca, aí ele chega lá, vem todos os ministros, secretário de Estado, naquela mesa enorme, todo mundo, e agora o que vamos fazer? Parecia que estava todo mundo reunido lá e aqui. No Pentágono. No Pentágono, contando as horas que vai terminar a janela. Não está acontecendo isso. Sabe? Então, assim, virou uma cobertura de tempo real de uma coisa que não tem tempo real. Não tem fatos acontecendo a cada 5 minutos nesse tipo de coisa. E aí vem a situação que eu acho mais grotesca disso tudo. Eu acho que todo mundo deveria fazer... Quem é jornalista e gosta da profissão e respeito deveria parar para pensar um pouquinho sobre isso. Ontem, eu vi uma pessoa. Se forem mais pessoas, me avisem, porque eu não tomei conhecimento. Não vi, e até peço desculpas de antemão caso tenha acontecido. A única jornalista que procurou os sauditas que eu vi foi a Raíza Simplício, que é uma repórter do Rio de Janeiro, que tem o seu dia a dia mais voltado não ao São Paulo, mas ao Flamengo.
Ela entrou em contato com os sauditas que disseram, não vai ter negociação, assim não dá, por isso, isso, isso. E cedo, jornalistas de lá, com muitos seguidores, estavam colocando na rede social também que não teria negociação. Aí no final da história vem matéria hoje dizendo, não, é pouco, queria que pagar. Gente, a troco do que o Al-Hilal vai emprestar o Marcos Leonardo pagando a maior parte do salário? Qual o interesse nisso? Mas São Paulo ofereceu o que podia. Será que podia? Sabe? Então, assim, foi criada na cabeça do torcedor uma fantasia de algo que nunca teve próximo de acontecer. A coisa é tão absurda que o superintendente, CEO, aliás, acho que é CEO, do patrocinador do Palmeiras, do São Paulo, teve que ir à sua rede social, na sua conta pessoal, e publicar uma postagem lá, um story, explicando que a empresa que ele comanda, embora tenha, ajude, né, no pagamento dos vencimentos do Oscar, mas frisando que o Oscar também se tornou embaixador da marca do Brasil, como o Thiago Silva, do Fluminense, que também tem o mesmo patrocinador, né? É lá no Rio de Janeiro. Apesar do episódio Oscar, que ele não estava envolvido, que o patrocinador não ia pagar o salário do Marcos Leonardo. E teve gente, torcedor, já com raiva, por que não paga? Quer dizer, a coisa se volta. Gente, isso é tão ruim, é tão nocivo, que a onda de alguns torcedores se volta contra o patrocinador do clube, que é um parceiro importantíssimo para o São Paulo, que coloca mais dinheiro do que o anterior, que colocava mais dinheiro do que o anterior. Se você pegar no retrospecto, esse patrocinador, o outro que também é na casa de aposta, os anteriores, cada vez propostas melhores foram surgindo, porque veio essa bolha das casas de aposta e os valores subiram muito para todos os clubes no Brasil, né? Então, que loucura, o cara tem que justificar que ele não tem nada com isso. Porque... E não está em contrato que ele tem que, a cada grande contratação que o São Paulo busca, ir lá e arcar. Não tem essa obrigação. E qual o interesse que a empresa vai ter nisso? Vai ter retorno para ele? Que retorno vai ter? Ele também não é dono da empresa, o cara responde a alguém, né? Então, assim, a coisa vai ganhando um volume e, na verdade, nunca teve próximo de acontecer, nunca teve perto de acontecer. Ficou bem claro no final, porque o São Paulo não tinha condições de oferecer algo parecido com isso. E eu acho impressionante esse raciocínio. Não, machucou três centroavantes, tem que contratar, mano. Você tem dois, cara. Você vai se virar com esses dois. Porque essa é a realidade do São Paulo. E isso que eu estou falando não é uma opinião, é uma constatação. Agora, se o São Paulo não quer enfrentar a realidade, não tem problema. Que tem de ser Corinthians, que o Palmeiras, pelo jeito, vai continuar sendo Palmeiras. Significa que ele vai continuar tendo uma condição financeira melhor, podendo contratar e brigando pelos principais títulos que são possíveis, enquanto o São Paulo vai ficar de coadjuvante. O Fluminense foi campeão da Libertadores sem fazer essas loucuras, embora fosse um time que não era barato até para a condição financeira do Fluminense, que é um clube também com muitos problemas financeiros. Mas se você recapitular o time do Fluminense, que foi campeão, o time, a base do Fluminense era o Fábio, um goleiro que veio do Cruzeiro, veterano, que o Cruzeiro dispensou também porque não podia pagar, no início da era SAF com o Ronaldo ainda. O lateral direito, Samuel Xavier, foi contratado ao Ceará. E já não era mais garoto, já era mais, cara, uns 30 anos. A zaga era Felipe Melo, que 2 anos antes foi dispensado pelo Palmeiras, ganhou a Libertadores já como reserva, e o Nino, que era da base. Lateral esquerdo, Marcelo, que voltou já veterano para encerrar a carreira, né? Não foi contratado a peso de ouro, já estava voltando. Os volantes eram André e Martinelli, base. O outro meia era o Ganso, que chegou em baixa ao Fluminense na primeira passagem do Fernando Diniz. O Arias, que foi um achado nos tempos do Roger Machado, jogou contra o Fluminense, o Roger gostou, o pessoal gostou, contrataram barato e venderam agora para o Wolverhampton. O lado esquerdo era o Keno, que também chegou embaixo depois de passagens pelo Atlético e antes pelo Palmeiras. E o centroavante, o Cano, que foi um achado, embora veterano, um achado do Vasco, que aí ele queria ganhar mais, o Vasco não tinha condição, o Fluminense cobriu proposta e levou já algumas temporadas antes. Olha o time do Fluminense, não tem o Marcos Leonardo, não tem o Oscar, não tem o Lucas. Esses jogadores são mais caros do que todos do Fluminense naquela ocasião. E aí vem aquela história, não, o jogador vai aceitar ganhar menos, ganhar pouco. O Vampeta está falando sobre isso ontem aqui, uma coisa meio imaginária. O jogador geralmente não vem ganhar menos. E o São Paulo tem exemplos. O Lucas chegou ao São Paulo emprestado, fez um período de 6 meses, ajudou o São Paulo, ganhou a Copa do Brasil, aí falavam que o Lucas iria para os Estados Unidos. Isso não aconteceu, não se concretizou essa ideia. E ele renova por um valor simbólico. O Lucas chega para o São Paulo e fala: São Paulo, quando você pode me pagar? Paga se você puder aí. Não, ele faz um contrato no valor de mercado. E eu não estou aqui criticando, não. É o direito dele, é o valor dele. Eu quero ganhar tanto. Né? O São Paulo aceitou. O Oscar, mesmo com o patrocinador pagando, não é um jogador barato para o São Paulo. Ele tem um contrato de 3 anos e o contrato de patrocínio termina 1 ano antes do término do contrato do Oscar. Ou seja, o último ano pode ser que tenha esse parceiro pagando ou não se sabe ainda. Então o São Paulo já faz investimentos altos.
Abre mão de vários jogadores. Quanto que contratou esse ano? Eu posso até pegar depois a lista aqui. O São Paulo contratou vários jogadores esse ano. Ele liberou uns 18 ano passado, trouxe uns 4 inicialmente, depois trouxe mais 6, 7. Agora mesmo trouxe mais jogadores. Agora, esses jogadores muito caros... Pegou agora mesmo os que vieram sem contrato, por exemplo, o Rafael Tolói, que veio de vários anos, uma década na Europa. Sim. E não vai ganhar pouco também. Sim, exato, não é um salário mínimo, não é um salário simbólico. Então, assim, o São Paulo, ele tem que escolher o que ele quer. Agora, a instituição oficialmente não se pronuncia, né? Nós aqui estamos tentando trazer o Marcos Leonardo, isso, aquilo, outro. Não tem aspas. Mas é óbvio que saem do São Paulo várias das informações que circularam ontem o dia inteiro, alimentando o que no final parece uma grande fantasia. O que eu acho que é muito ruim para o torcedor de São Paulo, que se iludiu, que se deixou enganar por uma grande onda criada lá dentro do clube por alguém, por algumas pessoas, sei lá por quem, e que passou muito longe de ser um tsunami que se imaginava, foi uma marola no final, né? Tsunami que seria a chegada do Marcos Leonardo, olha o impacto que teria, né? E seria muito bom para o São Paulo, tecnicamente ele é um ótimo jogador. Eu acho que é ruim para o jornalismo também, gente, porque eu vou te contar, não é possível, não é possível. Vamos ver se agora vai haver essa volúpia pela busca dos números do FIDIC. Toda essa ânsia por informações. Esses números estão lá em algum lugar. Se eles forem positivos, que bom que sejam apresentados. Se eles forem negativos, também tem que ser mostrados. O torcedor de São Paulo merece saber. Merece saber. E acho que foi criado todo esse ambiente em cima de uma possível, como disse o Mauro, né, uma fantasia em cima da contratação do Marcos Leonardo, que era muito difícil. E é isso, né? Muitas das informações, a maioria dessas informações vem do clube mesmo, né? De fontes ligadas dentro do clube, né, Bruno? Aproveita, até você surgiu aqui ao meu lado, ao vivo na televisão, é assim. Mas foi criado todo esse ambiente que eu acho que não precisava, né? O São Paulo não precisava ter criado tudo isso. Então, é gente de dentro do clube que passa as informações, que fala, é confiança, o jogador quer muito, o jogador tá na vontade, tá fazendo um esforço descomunal para jogar pelo São Paulo. E aí cria esse ambiente que é injustificável, tanto pelo lado de ter toda essa confiança por uma contratação que seria muito difícil, até porque é isso. São Paulo, beleza, tem o seu argumento, mas vai dar minutos para o jogador que não vai disputar o Saudita. Pode ser um argumento fraco até pelo contexto da contratação, mas ainda assim é um argumento. Só criar esse cenário de otimismo e o torcedor também abraçar a ideia de Marcos Leonardo como se fosse a solução de todos os problemas, acabou criando uma situação meio surreal, né, Bruno? Envolvendo tudo isso. Boa tarde para você. Boa tarde, Boni. Boa tarde a todos. Eu concordo muito com o que o Mauro falou. Vou acrescentar algumas coisas que eu penso, né? Não vou repetir tudo que o Mauro falou, vou acrescentar algumas coisas. Essa coisa do jornalismo, sem dúvida, né? É um reality show, né? Quase que um BBB aí o dia inteiro, né? O que vai acontecer, o que não vai. E não tem o dia inteiro notícia e informação, né? Que isso acontece também no jornalismo fora do esporte também, né? Parece que o mundo vai acabar o tempo inteiro, né? O tempo inteiro o apresentador, vamos ver o que está acontecendo. Nossa, tá com o celular na mão, parece que vai vir uma bomba no celular o tempo inteiro que vai acabar o mundo, né? Há a última exagero. Vez, a gente estava falando em off, a última vez que eu me lembro de ter visto uma cobertura assim, em tempo real, claro, com muito mais proporção, foi do Neymar, que quando ele decidiu sair do Santos, né, tava escolhendo entre Barcelona e Real Madrid, aí tinha câmera ao vivo na Vila Belmiro, acompanhar a saída e chegada dele, do staff. Me lembrou um pouco esse episódio, né? E sem muita justificativa, né? Sem quase nenhuma justificativa. E aí entra uma coisa, né, que eu quero acrescentar do atleta, né, que não tem culpa nenhuma. Mas o Marcos Leonardo, ele é um jogador muito bom. Seria ótimo para qualquer clube brasileiro ter o Marcos Leonardo. Mas cria-se uma coisa que parece que está chegando o Romário em forma, assim, o Romário no auge. O Marcos Leonardo é um jogador de 22 anos, com um potencial enorme, artilheiro. Claro que ele acrescentaria muito ao São Paulo e a qualquer clube do Brasil. Mas até agora, o que ele fez na carreira dele, e é normal pela idade dele, sim, não justifica uma coisa como se estivesse chegando o salvador da pátria. E esse reality show todo criado acaba jogando no cara uma coisa que não existe. O Marcos Leonardo até agora, ele jogou no Santos, fez muitos gols, mas também participou do rebaixamento do Santos. E até teve um problema disciplinar na reta final e foi afastado de um jogo. Foi pro Benfica, ele não ficou no Benfica. Ele não fez nada de excepcional em Portugal. E está no Al Hilal e fez uma temporada muito boa na Arábia Saudita. É um jogador que nunca jogou na seleção brasileira principal. É um garoto muito bom. E eu falo isso não para menosprezar o Marcos Leonardo. Acho que ele, como eu falei, é um ótimo reforço. Até se ele viesse para o Palmeiras, para o Flamengo, que são mais fortes, hoje mais ricos, também seria um ótimo reforço também para esses times. Para o São Paulo, mais ainda. Mas aí, vamos supor que o negócio tivesse dado certo, que o jogador viesse para o São Paulo.
chegaria assim com peso. Nossa, o Marcos Leonardo vai ser o salvador do mundo. E aí, se o São Paulo é eliminado pela LDU com ele em campo, que é um resultado perfeitamente normal, não vou colocar nenhuma tragédia. 1-0 LDU em Quito, 1-0 São Paulo no Morumbi, São Paulo perde nos pênaltis. Coisa que aconteceu há 2 anos na Copa Sul-Americana, contra a mesma LDU, que até o Rames Rodrigues, que também teve uma contratação de reality show, chutou a bola para fora, né, no pênalti. Já iam falar que o cara é uma porcaria, que é um lixo, que é não sei o quê, porque criaram uma coisa de que o Marcos Leonardo vai mudar a vida do São Paulo. E não é. Isso também é ruim para o jogador. O São Paulo ele tem uma situação financeira muito difícil. Dentro do que ele pode fazer, até acho que esse ano no campo tá ok. O time tá vivo no mata-mata, e no mata-mata às vezes é possível você até surpreender e ganhar Não acho impossível o São Paulo ganhar uma Libertadores, acho difícil, não é o favorito. Mas o Mauro citou o Fluminense aqui. Você pode, às vezes o mata-mata permite isso. Ao mesmo tempo que também não é nenhum absurdo ser eliminado pela LDU. Mas se pega um mata-mata com o Palmeiras, com o Flamengo, não é impossível ganhar. Como, assim, o São Paulo, ele é um time que não está tão acima da LDU, se é que está acima, mas no mata-mata 11 contra 11, ele pode encarar um Palmeiras e o Flamengo. Nos pontos corridos, não. E nos pontos corridos está dentro do normal. Bruno, e tem um detalhe, né? Dessa vez, de novo, como era em 2023, o Palmeiras e o Flamengo eram vistos como os favoritos, né? O Palmeiras caiu para o Boca, que não fazia gol e ninguém ganhava nos pênaltis, e o Flamengo conseguiu ser eliminado pelo Olímpia. O Fluminense eliminou o Olímpia e depois ganhou do Boca na final. Em tese, seria mais difícil para o Fluminense pegar o Flamengo e o Palmeiras na final. Passando pelo Flamengo, então, assim, também pode o caminho ficar mais fácil. Pode. O Flamengo pode cair para o Estudiantes, ou para o Vélez, ou para o Racing, e o Palmeiras cair para o River Plate. Sim. E hoje eu acho que o River seria mais acessível do que o Palmeiras. E esses times argentinos, qualquer um deles é mais fraco que o Flamengo numa final. Então, além disso, São Paulo, isso pode acontecer. Ele pode passar para a LDU, pode ter que ganhar desses dois que são apontados como favoritos, mas pode ter a sorte que tem o Fluminense, de repente pegar adversários que são, naquele momento, não tão desafiadores e tornar ainda mais factível o sonho do título. Então, assim, o São Paulo pode ser campeão. Pode. Ele pode sonhar com isso, ele tem que remar para isso. Ano passado quase meio que aconteceu isso, né? Se o São Paulo passa no Botafogo nos pênaltis, levou para os pênaltis, poderia ter passado, ele faria uma semifinal com o Peñarol, porque o Flamengo caiu com o Peñarol. Novamente a chance se ofereceu. E aí faria uma final com o Atlético Mineiro, que num jogo único São Paulo poderia. Acho que aí tinha um equilíbrio. Enfrentou na Copa do Brasil mesmo, foi 1-0 aqui pro Atlético e 0-0 lá. Foi um confronto equilibrado. Podia ter sido 1-0 pro São Paulo um dos jogos e 0-0. Foi um confronto igual. Então o mata-mata te oferece isso. Nos pontos corridos, não. Aí muita gente comparou com a situação do Amoroso em 2005, que é uma loucura total, né? Primeiro que o Amoroso já era um jogador consagrado, já era um jogador... foi campeão da Copa América com o Vampeta na seleção, foi artilheiro do campeonato italiano com a Udinese, foi artilheiro de campeonato alemão com o Borussia Dortmund, foi artilheiro de brasileiro com o Guarani, era um outro nível de jogador, e o São Paulo de 2005 era outro São Paulo. São Paulo em 2004 chegou na semifinal, 2005 foi campeão da Libertadores Mundial, 2006, 7, 8 tri brasileiro. Era um time forte que acrescentou mais um jogador muito bom, numa lesão também de um atleta que era o Grafite. Se o Grafite não tivesse lesionado, o Amoroso provavelmente não viria, mas era um outro São Paulo. Agora é um São Paulo numa situação financeira complicada que no mata-mata, pelo formato do torneio, ele pode sonhar com alguma coisa, como ganhar a Copa do Brasil, e pode, dando tudo certo aí, ganhar uma Libertadores, mas no brasileiro, aí entra também no que o Mauro falou, né? Você quer ser o Corinthians ou o Palmeiras? O Corinthians, que eliminou o Palmeiras esse ano 2 vezes, em mata-mata, ele não fica na frente do Palmeiras no brasileiro desde 2017, quando ele foi campeão. Depois nunca mais ele ficou na frente do Palmeiras. O São Paulo, de 2016 para cá, ele só ficou na frente do Palmeiras em 2020, quando fez aquela campanha com o Diniz, e o Palmeiras naquele ano ainda ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores, né? Ele não foi tão bem no brasileiro, mas ele levou as 2 Copas. Então a realidade é essa. Nos pontos corridos, o time do São Paulo, que já foi tricampeão brasileiro nos pontos corridos, hoje ele não tem condição de brigar com o Marcos Leonardo ou sem Marcos Leonardo. E no mata-mata, o formato do torneio permite, às vezes, que você chegue longe, que você surpreenda. O São Paulo, como eu falei, ele faz um jogo igual com a LDU, acho que como fez com o Atlético Nacional. Ele pode cair para a LDU e não vai ser surpresa, como pode passar, acho que é um jogo igual. E depois depende do que vai rolar, do que vai acontecer. Então é isso, assim, também eu falo desse lado, de criar uma coisa tão grande que se o rapaz tivesse sido contratado mesmo, viria com um peso que acho que nem ele está pronto para carregar ainda. Sim, acho que a gente está num mundo de uma ansiedade tão grande, uma busca por super-heróis, por o cara que vai resolver.
Quando no São Paulo, por exemplo, é uma questão estrutural, não é um cara, ele pode até ajudar, ele podia chegar e fazer um gol aí no mata-mata, beleza. Como esse gol, às vezes é do Adriano Gabiru, cara. Como esse gol do mata-mata, às vezes é do Breno Lopes, é do Daverson. Não é necessariamente... O São Paulo pode ser campeão da Libertadores com gol do Tapia. Isso, o mata-mata permite isso. Então, é uma coisa meio maluca. O São Paulo tem que resolver os seus problemas. E o Marcos Leonardo seria uma coisa assim muito pontual, quase uma doação do Al Hilal se acontecesse. E o Al Hilal não quis fazer isso. Então, também acho que essas coisas criam um peso no atleta que também, se o cara chegasse aqui e fizesse 3 jogos ruins, já iam ignorar o cara também. Assim, é uma ansiedade pelo que pode acontecer. E às vezes as pessoas não curtem o que está acontecendo, né? A ansiedade ela é maior para a chegada ou não do cara do que quando o cara tá jogando. Aí quando o cara tá jogando, meio que ignora o cara. Ele vira mais um aí. O Vitor Roque mesmo no Palmeiras. Muita grana, muita expectativa. Em 2, 3 jogos já meio que estavam condenados. Vitor Roque não deu certo. Agora o rapaz tá jogando e tá aí há 6 meses. E aí já se olha para a próxima janela de transferência. Quem é que vem? O Vitor Roque já não deu. Agora quem é o próximo? Qual que é o próximo reforço? É muito louco, é muita ansiedade. E acho que também o nosso meio jornalístico alimenta muito isso. Com certeza, eu acho que alimenta muito também. Vamp, até chama a atenção, porque, como o Mauro falou, né, foi vendido como se a vontade do jogador fosse a única coisa que contasse nesse momento. Você sabe muito bem, jogador, carreira gigantesca, e tem muitas coisas envolvidas ali. E eu acho que até criou-se um ambiente que é prejudicial para a sequência da temporada do São Paulo, porque o São Paulo vinha bem, o Crespo faz um bom trabalho dentro das suas limitações ali, jogadores que estão lesionados, a expectativa pela volta do Lucas, perdeu mais um centroavante agora, e realmente um grande azar do São Paulo perder 3 centroavantes na mesma temporada por lesão no joelho, o Caleri, o André Silva e também o Rian Francisco. Mas eu acho que agora fica aquela decepção, o torcedor deu uma murchada por não ter dado certo isso aí. É claro que o torcedor ter embarcado nessa situação também é algo que, ao meu ver, não é muito explicável assim, mas acho que foi um tiro no próprio pé ter criado todo esse clima, todo esse ambiente, no momento em que o São Paulo dentro de campo vai bem, né, Vamp? Boa tarde, Mauro, Boni, Bruno, boa tarde a todos, né? Eu fico observando assim porque eu já fiz vários contratos na minha carreira, né, vários clubes que eu joguei. Então não é assim, por exemplo, a vontade do atleta, né? Ou a vontade do clube. Quando a gente brinca até, o Bruno tá no bid. Né? A gente fala assim que o jogador tá no bid, é porque o contrato foi assinado, tá lá, registrou. Por exemplo, vamos supor que a vontade do Marcos Leonardo seria de vir voltar pro Brasil e jogar. E ficar aqui, para estar mais próximo à seleção. Mas o que me surpreendeu disso tudo é o seguinte: a vontade de vir abrindo mão do salário é tudo história, isso é tudo para boi dormir. Já aconteceu na minha carreira, por exemplo, eu era da Inter de Milão, o Paris Saint-Germain comprou 50% do meu passe, e numa janela dessa de transferência, eu fui trocado pelo Adriano, que virou imperador, e o Reinaldo foi para o Paris Saint-Germain. Eu tô lá em Nazaré, o Quimelo, lembra do Quimelo, Maldo, quando era supervisor? O Quimelo foi lá em Nazaré e falou: você foi trocado aí pelo Adriano e pelo Reinaldo, tem que assinar um contrato pra gente dar entrada rápido. E não era essa modernidade toda que é hoje, né? De pegar celular à vontade, tudo. Então, Nazaré tinha uma dificuldade de pegar celular em alguns lugares e meu celular não estava pegando. O Quimelo apareceu por lá. Eu liguei lá para meus empresários, que era muito ligado ao Flamengo, Reinaldo Pita, Alexandre Martins. Eu falei: eu fui trocado, não foi, assina aí e tal. Eu falei: não, assina não, e meu salário? Eu vou ganhar o mesmo dinheiro que eu ganho lá no Paris Saint-Germain, que eu tenho 3 anos de contrato. Isso tudo envolve. Como o clube também, como o São Paulo, e os clubes demais, sabem que tem a diretoria e sabem que é assim. O jogador querer ir, se você tem contrato, filho, se o clube não quiser, não tem como sair. O Marcos Leonardo, de repente, queria voltar. O Al Hilal falou: não, você tem contrato aqui, você vai ter que cumprir. A gente até não pode te inscrever, mas você tem contrato. Como a gente vai estar aqui, por exemplo, aqui, vou dar um exemplo bom. O Flamengo está lá com o plantel, né? Pô, aí o Juninho Azerbaijão, que nem fala, e o Michael. O Flamengo tem interesse, um exemplo, de que apareça algum clube interessado para fazer uma operação. Se os caras falar não vou ter um contrato, vou ficar aqui. É o que aconteceu com o zagueiro, o Pablo. Pablo tá lá, acho que até terminou, viu, Mauro? Tá lá treinando. Tá lá, falou não. Isoladamente. Ele sabe o que ele vai fazer? Não vou ganhar esse dinheiro nunca mais em lugar nenhum. Ninguém vai aparecer nem para pagar metade. O Flamengo fala assim: eu pago metade e o outro paga metade. Quando falou: Marcos Leonardo vai abrir mão, eu digo: isso é tudo história. Eu não sei quanto ele ganha, mas é cifra de milhões.
e um cara que vai fazer 22 anos vai abrir mão disso tudo. Só que para o São Paulo ter ele, tem a diretoria, tem seu presidente, sabe que o outro clube lá tem que liberar. E quem está por trás devia estar sabendo que está tudo muito longe de ser liberado. Alguém podia vir à tona logo, ó, isso aí é especulação, a gente tem até o interesse, mas o clube lá não tem. Já matava logo. E não deixava o torcedor. Hoje aí meme com... Tava vendo agora a foto ali, tá aqui. Eu tava vendo a foto ali agora, o cara pegou uma foto do Leonardo, cantor, e do Marcos Goleiro. E meteu a camisa do São Paulo aí, ó. O Marcos Leonardo. Marcos Goleiro, que já parou, o Leonardo cantor. É esse que vai vir pro São Paulo. Então tá um monte de meme, mas alguém tinha que tomar essa posição assim e não esperar. Deixar aquelas pegar até o último minuto da janela. Até o último minuto da janela. Gente, ó, chegar alguém no São Paulo e tem gente pra isso. Ó, temos interesse mesmo no atleta. Mas a dificuldade de salário, eu duvido que ia vir jogar sem receber, e o clube lá também não vai emprestar. Já mata logo a cobra. A gente não viu um dirigente, não veio ninguém do São Paulo à tona, né? Eu vi de ontem para hoje, ninguém se pronunciou dizendo não. Para falar, né? Até mesmo da operação, se viesse a se concretizar mesmo. Não, chama muito atenção isso mesmo, porque realmente a gente sabe que as fontes que soltam essas informações vêm de lá de dentro do clube e me causou muita surpresa que nessa situação a gente sabe que sempre que a fonte dá alguma informação tem algum interesse por trás. Ninguém solta informação sem ter algum interesse por trás. E nesse caso, o interesse prevaleceu primeiro, a realidade do que é o fato, a ser realista com relação a uma possível contratação e também ao sucesso do clube nessa busca pelo Marcos Leonardo. E esse negócio de fechamento de janela, ontem quando eu saí daqui, ontem do bate-pronto, estava em casa, eu vi um companheiro de outra emissora falando assim, ó, o presidente do Grêmio, o diretor do Grêmio acabou de pegar um voo para ir lá pro Al Hilal que joga, Al Hilal que joga o Roger Guedes. Al Rayyan do Catar. Al Rayyan para lá porque contratou o Wesley, que era do Inter, para ver antes de fechar a janela. Eu falei, que loucura do cara. Sabe o que? É 6 horas a mais de fuso horário. É 6 a mais. Não dava nem tempo de o cara pegar o avião para chegar lá, porque você tem que ir pro Catar. Só pro Catar, se você pegar um voo direto, é 14 horas. Não, e o cara tá aqui com o microfone, ó, acabou de pegar o voo para desenrolar lá. Eu digo, não dá nem tempo de chegar. E aí que tá a responsabilidade também do jornalista de passar a informação correta e não criar também esse clima de ilusão pro torcedor. Ontem foi surreal. Ontem teve live de gente que mora ali perto do CT da Barra Funda, mora em prédio, né, apartamento alto, fazendo live da movimentação interna nas dependências do CT. Não, tem dirigente saindo, entrando, tá uma movimentação grande, o torcedor acompanhando. E você falou, Vamp, não tem jeito, muitas vezes, é claro... Por exemplo, o Willian tá vindo pro Grêmio. Exato. O Willian tá vindo pro Grêmio. Aí eu perguntei ao pai dele, quando eu saí daqui, liguei com a amizade, Severino, o Willian tá vindo mesmo pro Grêmio? Tá, e não vai ter problema de inscrição porque ele tá desempregado. É diferente de um atleta que tá livre. Ele tá livre, ele pode. Então, o Grêmio tem mais essa parceria. Agora, umas coisas de loucura assim, gente com contrato assinado, e não é assim. Eu brinco com o Adriano Imperador, mano, até eu digo, Adriano, se eu não assino aquele papel lá com o Quimelo, você poderia ser Adrianinho a vida toda. Você virou Adriano Imperador depois que eu assinei o contrato. Eu brinco com ele assim. Então, quer dizer, quando você tem contrato em vigência, não é assim você querer sair, o atleta ou o clube também querer te empurrar para qualquer lugar. Não, e dependendo da situação, a vontade do jogador até pode ter um peso um pouco maior, porque, por exemplo, uma situação que o Mauro até citou, Daniel Alves com relação às Olimpíadas no São Paulo. São Paulo deve ao jogador, a palavra, a vontade do jogador tem um pouco mais peso, porque tem uma parte ali que está devendo ele. Não vamos tão longe, aconteceu agora com o Atlético Mineiro. Exatamente. Você viu quando os jogadores do Atlético Mineiro não quiseram treinar, botaram o bolso para fora? A gente está falando de um clube que, primeiro, tem um dinheiro praticamente infinito. Se ele quiser manter o Marcos Leonardo ali afastado só cumprindo o contrato, vai fazer, não vai causar em nada, não vai gerar um transfer ban, não vai terminar o ano em déficit. Então tem que ter o senso crítico também para analisar esse tipo de situação. Marcos Leonardo não vem para o São Paulo Futebol Clube.